Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal do Notícias do Fogão. Temos aqui o Sport TV News com o Conrado, temos também o Jovem Pan com o Pilhado e Mauro César esculachando Abel Ferreira. E o choro deles que, e o Allianz Parque, eu não tive o Allianz Parque em tantos jogos, e se contar só de derrota no Allianz Parque, só perdi 2 jogos, e não sei quem, não sei o que lá. Como se ele não soubesse que o Allianz Parque tem shows marcados todo ano, várias vezes por ano. Isso já é, desde 10 anos atrás que o Allianz Parque foi inaugurado. É assim, ele chegou sabendo disso. Então não pode agora ficar inventando desculpinha. Não, que foi isso que tirou o título do Palmeiras. Ano passado foi igualzinho. Ano retrasado foi igualzinho. Ano retrasado, 22, 23 foi a mesma coisa. E ele não reclamou disso. Não foi o fator que impediu ele de ser campeão brasileiro. O que impediu foi um Botafogo avassalador. O Palmeiras, se ganhar o Fluminense, que é o que deve acontecer, vai chegar a 76 pontos. A maior pontuação de um vice-líder, de um vice-campeão na história dos pontos corridos. Quem tá aqui há mais tempo me viu ano passado falando que com 75 pontos você garante título, porque o melhor vice-campeão da história, que é o Santos, de 19, perdeu pro Flamengo o título, teve 74 pontos. É a maior pontuação de um vice-líder da história. O Palmeiras pode chegar a isso. Se ele empatar com o Fluminense, ele bate essa marca. Ainda assim será o maior, junto com o Santos, vice-líder da história. Mas se ganhar, ele se isola. Então ele já bateu uma marca de título de time campeão. Em todos os outros campeonatos brasileiros pra trás, lógico, tem ano que teve 90 pontos campeão. Tem ano que teve tantos. Ok, eu sei disso. Mas essa pontuação seria a pontuação de campeão. Em qualquer suficiente para você ser campeão. Porque superando 74 pontos, você é campeão. Esse ano pode ser que não seja. Então o Palmeiras fez campanha de campeão. Uma campanha de campeão. Só que o Botafogo foi avassalador. A campanha é melhor ainda. Assim como o Santos em 2019 fez campanha de campeão, que até então não tinha nenhum time vice-líder com mais pontos que a marca que o Santos alcançou. O Palmeiras agora vai repetir o Santos superando o Santos. Nenhum time até então tinha a pontuação que o Palmeiras pode chegar. 76 pontos. Mas tem um time avassalador no campeonato. Como era o Flamengo 19, é o Botafogo hoje do Arthur Jorge, avassalador, superando até um time que faz campanha de campeão. Não foi o gramado sintético do Newton, não foi os shows no Allianz Parque. O Botafogo também teve shows também. A gente saiu para pegar o Cristiano no Maracanã. Pegamos o Grêmio em Brasília. E por aí vai. Então tivemos jogos fora também, mando nosso, fora do Rio de Janeiro. E tropeçamos também, fora de casa. Então não vem com esse papinho não. Bom, dito isso, vamos começar o vídeo e vocês avaliam aí, tiram as suas próprias conclusões, tá? Tem papo de craque também, que é um baita programa, é mais um papo de craque. Não postei muito esses últimos dias, tinha muito conteúdo. Então vamos lá. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Eu sou o Rafael, 4 nichos, 4 camadas de plano de membro. Você escolhe a mais barata, que é R$3, a segunda é R$5. Tem vários valores simbólicos para contemplar aquele pessoal que tem menos dinheiro e quer ajudar o canal a fazer um bom serviço todos os dias aqui. Então, já estamos trabalhando com um novo computador. Essa vitória é nossa, também é de vocês. Sem vocês eu não conseguiria. Muito obrigado pela moral. Tem aí os membros do canal, tem os superchats nas lives que vocês doam, tem os live picks, tem os Pix e tem, lógico, a monetização, que você assistindo os vídeos até o final, assistindo, dando like, comentando, você engaja o vídeo, faz ele ficar mais, vamos dizer assim, viral, e isso é dinheiro que entra no canal e ajuda a gente a melhorar a estrutura que a gente tem aqui. A taça para o cenário é vitória nossa com a ajuda de vocês. Cada melhoria que eu tenho aqui, o novo computador é melhoria com a ajuda de vocês. Tudo é com a ajuda de vocês. Eu agradeço muito a essa moral que vocês me dão. Dito isso, bora pro vídeo. O São Paulo já nesse clima, pensando, né, quem sai, quem fica, questão de reforços, etc. O São Paulo está em sexto na classificação e não muda, né, independentemente do que aconteça nessa última rodada. Agora, para o Botafogo é que vale sim muita coisa, vale o título e o foco total antes de pensar no ano que vem, planejamento. O Botafogo ainda tem compromissos importantíssimos a serem cumpridos em dezembro, né? Estamos falando aí, claro, do jogo de amanhã pelo Campeonato Brasileiro e logo depois já o embarque para o Mundial, né? O que você espera, então, dessa partida, desse encontro entre esses dois times amanhã, Rafa?
Olha, acho que muito pelo que a gente viu nos 2 VTs, assim, né? Acho que esse tempo do Botafogo que o De Angeli trouxe pra gente não é um tempo só presente. Eu acho que o Textor construiu, o setor todo de futebol do Botafogo construiu, não é um ano para o Botafogo ganhar o que já ganhou, apresentando o melhor futebol da América, mais consistente no ano e que está fazendo com que esse time esteja muito perto de ser campeão brasileiro também. Mas é uma temporada gloriosa, de fato, para o Botafogo. Estou usando os clichês, estou usando o que a torcida gosta, mas é porque realmente cabe. É um trabalho muito consistente dentro desse departamento de futebol. Um scout que deu aula para gente nessas 2 últimas temporadas, especialmente. O que aconteceu ano passado foi, de fato, virado completamente a chave. O Botafogo conseguiu aprender com todos os erros que teve no ano que foi ruim, que começou muito bem e terminou ruim, e agora se reergueu e manteve uma consistência muito importante para a temporada. Então, vem com sangue no olho mesmo, assim, com muita concentração, com nível altíssimo, realmente, uma rotação muito boa para enfrentar esse São Paulo, que apresentou muitas oscilações ao longo da temporada, né? Em vários momentos, a torcida do São Paulo ficou ali com a expectativa ainda e com a preocupação se esse time conseguiria uma vaga direta na Libertadores. Foi um São Paulo que começou a temporada defendendo o título da Copa do Brasil, título inédito até então, e não fez uma boa temporada, uma temporada que oscilou bastante e que agora consegue, de fato, chegar na última rodada onde o São Paulo tem que estar, né? Um time vitorioso como esse, tricampeão mundial, tem que estar disputando a Libertadores. E conseguiu, chega para essa última rodada muito tranquilo. Só que eu acho que o que a gente viu nos últimos anos de São Paulo foram treinadores tendo muito problema com o departamento médico. Muitos jogadores desfalcando o clube nas últimas temporadas por conta de lesão, e eu acho que o Zubeldia, o que faz agora, tendo total consciência de que uma derrota para o Botafogo, sob o olhar da torcida, é a derrota mais tranquila que esse São Paulo pode ter, porque é uma derrota também que não entrega o título para um dos seus maiores rivais, que é o Palmeiras. Sim. Então, eu acho que o que ele faz agora, não podendo andar na tabela, é poupar os jogadores já pensando numa próxima temporada com o que ele tem hoje. Né? Então, eu vejo um time do São Paulo que vai entrar em campo para vencer, porque todo jogador faz isso. Eu jamais vou falar que não, né? Que o jogador vai entrar de corpo mole ou algo do tipo. Os jogadores que entrarem em campo pelo São Paulo vão tentar fazer o seu melhor jogo, vão tentar entregar o máximo. Só que do outro lado vai encontrar muita dificuldade, porque é um Botafogo que está muito afim de ser campeão e de mostrar, de cravar na história esse ano glorioso e muito consistente, com um desempenho assim, excepcional, apresentando de fato o melhor futebol da América, o melhor futebol do Brasil. Acho que já é óbvio pra gente há muito tempo, mas o melhor futebol da América. E puxando o gancho, Conrado, dessas imagens que a gente está vendo aí, né, do Luiz Henrique, com um futuro incerto, porque no contrato dele, ele tem lá uma possibilidade de ir para outro clube do Textor na próxima temporada, mas ele já deu essa declaração aí logo após a conquista do título da Libertadores, de que quer muito ficar. E aí eu volto um pouquinho no que a Rafa estava falando sobre o papel do scout do Botafogo, né, que tem sido muito feliz nas últimas temporadas, especialmente nessa, e a força do elenco demonstra isso, né, tendo esse cara aí, Luiz Henrique, decisivo. É óbvio, né, que contratou muito bem o Botafogo, e acho que o principal é de acordo como o time joga, como o técnico joga. O próprio John Textor tem falado isso ultimamente. Eu acho interessante a forma que ele falou, né, que ele... a gente procura jogadores rápidos, seja com as pernas ou então com o cérebro, né? De pensar rápido. Então, pega bem essa parte física, né? A gente vê que o Botafogo, todo mundo corre demais, chega duro, vai e volta, né? As transições, né? Quando perde a bola, chega rápido na frente. Quando perde a bola, volta rapidinho. Enfim, então é um time que realmente contratou muito bem. E o Luiz Henrique, se não ficar... acho que já valeu, né? Já valeu demais, ou se né? valeu. E aí vai ser algo natural, independente se for o John Textor que contratou, se faz parte da holding. O cara que vai muito bem aqui sai. Tem jogo o Palmeiras, que é o grande rival aí pelo título. Os caras mal chegam no profissional, já estão vendidos. Isso é normal, completamente normal. O que eu só acho que, assim, eu acho improvável, não tenho nenhuma informação, é só de conhecer e acompanhar futebol, que o Luiz Henrique vá para o Lyon. O Lyon hoje é pequeno para o Luiz Henrique. O Lyon hoje é um time que não está no patamar de contratar um jogador destaque absoluto aqui no Botafogo. E lembrando,
regularmente na seleção brasileira, fazendo gols. Assim, ele não é titular, mas tem gente que acha que ele deveria ser. Então hoje o Lyon, não que o Lyon seja pequeno historicamente, mas estou falando que hoje não é a contratação Luiz Henrique como negócio, não é só para ele não, tá? Até como para o John Textor. O caminho mais provável não é o Lyon. Agora, se vem um outro time, Barcelona, enfim, algum time grande, ou pelo menos médio ali da segunda prateleira da Inglaterra, um Milan, Inter de Milão, eu acho que esse aí é o caminho fora da gestão do Luiz Textor, Henrique. Para o Lyon não faz o menor sentido, de novo, pro Textor, né? não faz o menor sentido o Luiz Henrique para o Lyon hoje. A gente está falando do Lyon porque, enfim, é um dos clubes, né, da empresa do Textor. Pode acontecer, tá, gente? Tô dando a minha opinião. Acho que não faz sentido esse caminho para o Luiz Henrique hoje. Agora a gente está vendo essas imagens aí de festa, né? Essas imagens não tem nenhuma semana, né? Porque o Botafogo conquistou o título da Libertadores exatamente no sábado passado e essas imagens são de domingo. E aí pode ter mais festa amanhã no Rio de Janeiro com um possível título do Botafogo. Mas logo depois o Botafogo já viaja para outro compromisso. É tudo festa rápida. É tudo festa rápida, gente. É tudo festa rápida. Inclusive o planejamento do Botafogo já envolve essa viagem, né, imediata depois do jogo para a disputa do Mundial, porque já estreia na quarta-feira contra o Pachuca. E aí já fica também essa questão do desgaste, né, Rafa? Porque são viagens grandes, né, deslocamentos em períodos curtos para compromissos fundamentais. Isso eu acho que é sempre uma preocupação, mas eu acho que agora no final de temporada é esse momento mesmo que o Botafogo tem para... Que bom que tem, né? Que bom que tem, assim, é o problema bom, né? Ao longo da temporada o Arthur conseguiu, em alguns momentos, equilibrar um pouquinho essa questão do desgaste físico, da minutagem de alguns jogadores. Alguns estão suspensos, então acabam que nem vão enfrentar o São Paulo nessa última rodada, o que pode virar uma possibilidade também para eles serem titulares já contra o Pachuca. Eu acho que, assim, tem um elenco muito bom de ser administrado. Eu acho que esse cara que a gente está vendo na tela está sabendo fazer isso muito bem, né? É um elenco que está todo mundo na mesma página, está todo mundo muito empenhado para conquistar tudo que o Botafogo possa conquistar esse ano, assim, né? E é um Botafogo que eu acho que chegou a oscilar. Eu mesma falei aqui do comportamento nas duas últimas rodadas, nos dois últimos jogos que fez antes da final da Libertadores. O primeiro deles, aquela grande confusão contra o Atlético Mineiro. Eu acho que o Botafogo acabou perdendo um pouco a cabeça ali naqueles momentos, mas voltou a centrar no momento que precisava, que era a final da Libertadores, e fez um jogo perfeito dentro de tudo que tinha para acontecer. Então, acho que essa coisa do desgaste físico, essa coisa da concentração, acho que está todo mundo na mesma página, e eu vejo ao longo da temporada um elenco muito bem administrado, inclusive nessa contagem, nessa minutagem, a partir do que o Arthur Jorge vê que ele tem no elenco, ele sabe que ele tem peças no banco também que são muito importantes para a construção de tudo que o Botafogo viveu esse ano. É um Botafogo que é até difícil a gente destacar 1, 2, 3 jogadores, né? A gente tem destacado o coletivo do Botafogo, inclusive jogadores que vêm do banco de reserva e que podem fazer diferença. E para falar um pouquinho do outro lado, Conrado, eu estou com a tabela aberta aqui, aí chama atenção a gente voltar na 37ª rodada. O Botafogo vem de uma vitória contra o Internacional, enquanto o São Paulo vem de uma derrota para o Juventude jogando no Morumbis. Então, quando a gente pega apenas a lógica, apenas a tabela, é difícil a gente imaginar que o Botafogo não vá conseguir um resultado positivo na fase que está, jogando em casa, contra um São Paulo que não conseguiu vencer o Juventude, que é um adversário mais fraco, muito mais fraco em relação ao Botafogo, com todo respeito ao Juventude, mas diante de tudo isso que a gente já trouxe aqui, sequência positiva, o título da Libertadores, o elenco que tem, enfim, o Botafogo está em condição de superioridade. Mas é o que a gente traz, né? Futebol, enfim, aquela máxima de que tudo pode acontecer e nenhum time entra em campo, nenhum time profissional entra em campo querendo perder, né? O jogador, quando sai de casa, quando viaja e vem para o Rio de Janeiro jogar contra o Botafogo, vem em busca dessa vitória, mesmo que para o São Paulo essa vitória já não represente mais nada na tabela, né, Conrado? É isso. Mas é por jogos como esse que a gente ama e é apaixonado por futebol. Por isso que tem muita gente que gosta de outros esportes, tá, gente? Tudo bem. Mas tem outros esportes que a gente tem... É mais fácil prever o que vai acontecer, entendeu? O Djokovic vai jogar contra um cara lá do 300. É difícil ele perder. É muito difícil. Agora, no futebol, isso acontece o tempo todo. E, de novo, o São Paulo não é o 300. O São Paulo é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro. Mesmo poupando alguns jogadores,
tem jogo. Isso que você falou acontece todo ano, né? Aí as pessoas, mas o cara não tá nem aí, não tá disputando nada. Agora, pode pegar a última rodada. O Flamengo não tá mais nem aí, vai entregar pro Criciúma pra atrapalhar o Fluminense. 3-0. Todo mundo chega no final, as pessoas querem jogar, cara. Os jogadores, eles têm a própria carreira não é só honrar, é pensando no ano que vem. O cara num jogo de título vai estar todo mundo vendo amanhã. O cara amanhã faz 2 gols vindo do banco aí que não está sendo usado do São Paulo. Esse cara fica marcado. Contrato dele pro ano que vem, se não tiver renovado com o São Paulo, se for para outro time, bota mais 10 mil, 20 mil num salário do ano que vem. Então vale para todo mundo. Claro, a questão, acho que o principal favoritismo do Botafogo é porque é o Botafogo, que é o melhor time. Se for jogar contra qualquer time hoje, na América, o Botafogo é favorito. Então, essa que é a vantagem que tem para o São Paulo. Agora, corpo mole, vai entrar, não está nem aí, isso aí eu não acho que o São Paulo... O que o São Paulo pode fazer para atrapalhar o Palmeiras foi sair do Zubeldia, não vai com força máxima. Isso aí é verdade. Se, de repente, se fosse um jogo que atrapalharia o Palmeiras, se fosse o Palmeiras, de repente o Lucas ia jogar, o Caleri ia jogar, porque tem a questão da rivalidade. Mas aí, já que se eu for com todo mundo pode ajudar o Palmeiras, então eu vou poupar uns caras aqui, que tá do jogo também, né? Se vai que tem alguém aí que pode se machucar, então ele vai poupar alguns jogadores. Mas o favoritismo do Botafogo existe porque o Botafogo é melhor. É melhor que todos os times do Campeonato Brasileiro. Mas isso aí que você falou é muito interessante, porque na segunda-feira, o que será discutido, né, na resenha de torcedores, nos programas esportivos, enfim, não é apenas o desempenho do Botafogo, é o desempenho do São Paulo também, né? Como o São Paulo reagiu a esse jogo e a sequência que isso terá. Enfim. A gente tem um exemplo aqui no canal, só para falar rapidinho, o Grafite, né, nosso companheiro, ele é marcado na história do São Paulo e do Corinthians por ter feito 2 gols que não rebaixaram o Corinthians. Num jogo que a torcida do São Paulo pediu, rebaixa, ele foi lá e fez 2 gols. São Paulo venceu e o Corinthians não foi rebaixado no Campeonato Paulista. Isso. Então são várias histórias que isso acontece. Por isso que o Botafogo tem que, obviamente, e deve fazer isso, encarar com a seriedade que o jogo merece. Não dá para pensar que já foi campeão, não. Bom, vocês, nossos comentaristas aqui, já colocaram o Botafogo como favorito, mas ainda tem um outro postulante a esse título aí, que é o Palmeiras, né? Hora de falar do Botafogo, Rodrigo Brandão. Muito bem, Azevedo. E os jogadores do Botafogo voltam hoje aos treinos, visando o confronto mais aguardado desse Campeonato Brasileiro. Domingo, 4 da tarde, o Botafogo recebe o São Paulo no estádio Newton Santos, precisando apenas de um empate para garantir o título brasileiro depois de 29 anos e uma semana depois de ter conquistado a Libertadores da América. Os ingressos estão esgotados desde o último domingo. Mais de 40 mil torcedores são aguardados no Newton para apoiar o time em busca desse pontinho que resta para conquistar o título. Falando do time, o técnico Arthur Jorge tem problemas. Ele provavelmente não terá a dupla de zaga titular para esse confronto. O Alexandre Barbosa está suspenso, levou o 3º cartão amarelo contra o Inter e o Bastos ainda é uma incógnita. A gente não sabe se ele terá condições de jogo, já que ele está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda. Se não puder jogar, o Adrielson está garantido na zaga e ao seu lado fica a dúvida. É muito provável que ele opte pelo Danilo Barbosa. O Vitinho deixou o campo contra o Inter na quarta-feira sentindo dores no joelho esquerdo, é outra dúvida, assim como o Marlon Freitas. Ele foi visto com uma bolsa de gelo na coxa direita ao término do jogo contra o Internacional. Enfim, são dúvidas que devem ser esclarecidas nos próximos treinos, de hoje e o de amanhã. Antes disso, não tem como a gente cravar quem vai jogar. Provável time deve ter John no gol, esse que está de volta depois de cumprir suspensão, Vitinho ou Matheus Ponte na direita, dupla de zaga com Adrielson e Danilo Barbosa ou Lucas Alter e Alex Telles na esquerda. A dupla de volantes com Gregory e Marlon Freitas ou o Danilo Barbosa e o quarteto ofensivo que está mantido Luiz Henrique, Thiago Almada, Savarino e Igor Jesus. Lembrando que depois do jogo contra o São Paulo, a delegação viaja direto para o Catar, onde vai disputar a partir de quarta-feira a Copa Intercontinental. Quarta-feira já tem o primeiro duelo, será contra o Pachuca do México. Valeu, Azevedo? Valeu sim, Rodrigo Brandão. É o Botafogo, né? E contando as horas para mais um jogo decisivo. E, cara, assim, é uma frase que eu sempre digo e a gente não pode descartar nunca. Ninguém ganha título de véspera, tá? Agora, a verdade é que o Botafogo tá com essa taça muito bem encaminhada, né, tá, Gabriel? Praticamente na mão, eu concordo, ninguém ganha de véspera, ao mesmo tempo a gente não vai aqui
criar um cenário que não existe, né? O Botafogo ele tem que fazer um basicão. O Zubeldia deu entrevista, técnico de São Paulo. O presidente do São Paulo deu uma entrevista também, falando que eles têm a preocupação com o gramado sintético e aí não vão forçar a barra com nenhum jogador. Por exemplo, o Lucas, que é o principal jogador. Eles estão preocupados com a sequência de jogos do Lucas. O Zubeldia falou que não quer correr o risco de perder alguém nesse último jogo porque quer todo mundo inteiro na pré-temporada. Então São Paulo já deve chegar aqui com meia dúzia de jogadores poupados. Não estou dizendo que é para facilitar, mas isso acaba deixando uma missão um pouquinho mais tranquila, mais acessível ao Botafogo. O Botafogo é um time que, assim, vamos falar aqui o óbvio também. O Botafogo não perde no campeonato há 3 meses. Botafogo ganhou equipes complicadíssimas. As 2 mais difíceis do campeonato, talvez, para se enfrentarem nesse momento. Palmeiras e Inter, em sequência. Tudo isso como a final de Libertadores no meio do caminho. Então o Botafogo já comprovou que vence jogos extremamente complicados. Não tem por que imaginar que não vai vencer esse jogo de domingo, ao menos empatar, na pior das hipóteses. É claro que a questão da defesa preocupa um pouquinho, mas o momento também, né, às vezes, de tamanha confiança. Verdade. O adversário tá tão desmobilizado que eu nem sei se a defesa vai ser tão exigida assim mesmo jogando com as reservas. Então é entrar, fazer o básico e confirmar o título. Bom, o fato é que o Botafogo tem um jogo extremamente importante. É exagero dizer festivo ou não? Sim, eu não diria festivo, eu diria que é um jogo tranquilo pra você bater a sua meta, mas assim, futebol, né, Azevedo, é tão esquisito, é um esporte tão esquisito. De repente os caras chutam a bola do meio da rua, a bola entra aí, o Botafogo fica nervoso, aí o Palmeiras mete 2-3-0. Ontem encontrei com um amigo meu, botafoguense roxo, e ele disse o seguinte: você vai pro estádio, pro Newton Santos? Eu falei, vou. Vai trabalhar, né? Vou. Tá. Ó, o jogo deve acabar às 6 horas mais ou menos, você se prepara pra sair de lá depois de 9 horas, porque a gente não vai sair de lá tão cedo. E o pensamento da torcida do Botafogo, né, cara? Você percebeu que de uma semana pra cá a mentalidade já deu uma modificada? E a gente falava sobre isso. A mentalidade do torcedor do Botafogo, ela vai modificar quando o Botafogo conquistar um título importante. E o Botafogo resolveu ganhar uma Libertadores da forma que ganhou, contrariando todas as expectativas no final com um homem a menos. Aí a mentalidade já muda. Você não vê botafoguense assim: ah, não, domingo, né? Vai que... Você já tá vendo o Botafoguense assim: não, vamos ser campeões. E aí, Azevedo, me desculpa. Encare como confiança, encare como soberba. Eu costumo dizer que o torcedor... não tem nada de soberba aí. Assim, Azevedo, o torcedor do time grande, ele tem que ter essa confiança. Pode até ser uma soberbinha assim. Uma coisa do meu time é bom, foi campeão e vai ser campeão de novo. E se cair do cavalo, faz parte do esporte. Agora, a mentalidade, ela já começa a mudar. E isso parte de uma grande conquista. E aí, conquistando o brasileiro, essa mentalidade fortalece ainda mais. Títulos mudam a trajetória de um clube. Títulos mudam o conceito, mudam o momento de um clube. Não adiantava ter a melhor SAF, a melhor gestão, contratar jogadores sem tanto custo, investir bem no mercado, sem você levantar taça. E o Botafogo levantou um baita de um troféu contra o Atlético Mineiro. E aí, naturalmente, a confiança vem, o torcedor já tá se programando realmente para uma festa no domingo. Vamos lá, o Fernando Nascimento. Boa tarde, Azevedo e Gabriel. Na opinião de vocês, pode ser preocupante o fato do Flamengo jogar no mesmo horário no Maracanã? Cara, pra mim sempre é. Infelizmente, é uma preocupação, não era pra ser, né? Mas é uma preocupação porque a gente vive numa sociedade apodrecida, né? No que diz respeito à violência, né? Principalmente dentro desse mundo do futebol, e eu falo isso sempre aqui, parece que a gente vive um mundo paralelo no futebol. As pessoas cometem crimes e são tratadas como torcedores. Não são torcedores, são bandidos, né? Deveriam ser penalizados como bandidos, mas são torcedores. O torcedor matou o outro torcedor rival. Cara, não tem torcedor matando, é assassino, né? O fulano de tal jogou o outro do alto da arquibancada, né? Isso é tentativa de homicídio. Então, as pessoas tratam o futebol no mundo paralelo. Então, existe uma preocupação nesse sentido, não vou negar. Não sei se você tem esse pensamento também, Gabriel. Então, Azevedo, a preocupação sempre existe, né? A gente não pode negar aquilo que acontece de maneira cristalina na nossa sociedade. A galera aproveita o futebol para marcar confrontos pela cidade, até em outras cidades, né? Em locais mais distantes dos estádios. Teve um exemplo bom esse ano, positivo. Você vai lembrar que teve um jogo da Libertadores que precisou acontecer na mesma noite. Foi Botafogo e alguém, Fluminense e alguém, não lembro agora os adversários. E era um dia até de semana. E a logística funcionou. A gente não viu nenhum grande problema. Claro que, né, se as organizadas resolverem
marcar confrontos. Isso infelizmente vai acontecer, porque tem uma ala desses torcedores que gosta da confusão. O Rodrigo Machado informou ontem, até na transmissão do Fluminense, que hoje haveria uma reunião com líderes de organizadas, com a Polícia Militar, para tentar ajustar. A gente sabe que quem vai para essa reunião quer fazer certo, né, Azevedo? Quem não quer fazer o certo, não adianta tentar segurar. Cabe, então, ao poder público oferecer segurança. Que o cara que sai de casa com a intenção de agredir, de matar, ele tá preocupado com reunião? Pois é. Esse cara é desprovido de qualquer caráter, cara, sabe? Esse cara é desprovido de qualquer senso de humanidade. Então não tem essa de reunião. Vão lá, 4, 5, 6 numa reunião, só que o 7º que tá querendo aprontar, ele vai aprontar. Ele vai fazer independente da situação, né, Azevedo? Mesmo, já viu assim, o jogo é Botafogo e São Paulo, aí tem uma confusão entre as torcidas de Botafogo e Fluminense em Mesquita. Ou seja, o Fluminense nem joga no dia, mas as torcidas vão lá se degladiar, criar confusão. O que eu tenho certeza, Azevedo, que 90% dos torcedores, o torcedor de bem, o flamenguista, ele vai pro Maracanã feliz com a temporada onde o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e pra se despedir de um ídolo. O do Botafogo, feliz com o título da Libertadores, vai tentar pegar mais um título do Brasileiro. Essa galera vai se cruzar, vai ter provocação, vai ter aquela coisa do futebol, mas não vai ter maior confusão. Aí cabe ao poder público, então, entrar com uma boa segurança, com uma boa logística. É disso que a gente tá falando, é isso que a gente espera pra domingo. Perfeito, né? O Levi tá aqui, o Fluminense tá no bico do urubu. E tá, cara. 99557-1013, vai. Vai, Jorginho. Boa tarde, Transamérica, a melhor rádio do Brasil. A minha pergunta é a seguinte: vocês acham que o Botafogo tem alguma chance de fazer bonito lá no Mundial de Clubes? Não digo nem ser campeão, mas fazer bonito? Cara, olha só, fazer bonito tem um timaço. Agora, o título pra mim, aí eu não vou ficar em cima do muro, não. Pode acontecer que o Botafogo ganhe o título? Pode. Mas, irmão, eu tô falando do Mundial do ano que vem. Esse Mundial, essa Copa do Mundo de clubes. A Copa do Mundo, né? É muito difícil pra um clube sul-americano, também né, acho Gabriel? complicado. Eu acho que a meta do sul-americano é ser competitivo. Eu acho que o Botafogo vai ser competitivo. Eu não acho que o Botafogo vai pegar o PSG e vai levar porrada. Não acho que vai pegar o Atlético de Madrid e vai levar porrada. De repente existe até uma boa chance de classificação. Agora, daqui a 6 meses, qual será o Botafogo, né, Zé? Qual será o Atlético de Madrid? Qual será o PSG? É difícil de prever. É difícil mesmo. 99557-1013, vai. Boa tarde, amigo do Papo de Craque. Edmilson de Porto Velho, São Gonçalo. Vocês já notaram que o Botafogo e o Real Madrid são os únicos times no mundo que podem ganhar 2 mundiais em 6 meses? Verdade. E que o Botafogo é o único que não foi convidado para esse Super Mundial? Conquistou a vaga? Não. Um abraço. Estagiário, não dá confiança para esses caras que estão falando besteira de você aí, mandando um recadinho, não. Você tá brilhantando esses 2 programas, o Papo de Craque 1 e 2. Valeu, irmão, só que... Calma aí. Brilhantando, eu gostei. Não, primeiro que ele puxou o saco do estagiário e não gostei, mas tudo bem, até aí tudo bem. Edmilson, inclusive um abraço pra São Gonçalo, Porto Velho, do ladinho de onde eu nasci, ali no Vila Lage. O Botafogo conquistou vaga, o Flamengo conquistou vaga porque foi campeão da Libertadores, o Palmeiras conquistou vaga porque foi campeão, o Fluminense conquistou vaga porque foi campeão, Boca e River conquistaram vagas pelo ranking, ninguém foi convidado pra nada. Não tem convite, Os 32 times que estão lá foram times ou campeões ou que estão bem posicionados nos seus rankings continentais, não tem ninguém convidado. Por isso que você elogiou o Jorginho. Vocês estão assim meio... Quer desmerecer o cara? Só porque ele me elogiou. Olha aqui, o Saulo Garcia. Eu estava no Newton no sábado com meus filhos e netos. Éramos em 7. Nenhuma briga nem confusão. Não, Saulo, a gente não tá falando disso. A torcida do Botafogo tem feito uma festa linda a cada jogo no estádio Newton Santos. O jogo lá em Buenos Aires, o estádio Newton Santos virou um salão de festas, né? A gente não tá falando disso. A gente tá falando da possibilidade de conflitos. E aí eu não tô me referindo ao torcedor do Botafogo e nem ao torcedor do Flamengo. Gente, eu quero deixar isso bem claro. Torcedor, ele é uma figura essencial no futebol. E eu não chamo bandidos de torcedor. Eu não chamo assassinos de torcedor. A gente está se referindo aqui aos bandidos que saem de casa com o intuito de brigar. É essa galera que a gente está se referindo. Então, a galera que vai pro estádio para torcer, irmão, palmas.
né? O cara que vai torcer lá pro Flamengo na despedida do Gabigol, palmas pra ele. O cara que vai lá torcer pro Botafogo na iminência de mais um título, cara, né? Todos os aplausos. O que a gente tá falando é que existe essa minoria que é barulhenta pra caramba, que fica se digladiando nesses jogos. E aí você tem um jogo no Maracanã no mesmo horário do jogo do Newton Santos, né? E aí a nossa cobrança, desculpa, Jorginho, a nossa cobrança é pra que a polícia ofereça segurança a que o torcedor de bem, que você tá falando, se desloque. O amigo falou que ele tava lá com 7, 6 pessoas da família. Que vocês, que vão em família, possam se deslocar pro Newton Santos, depois fazer a festa, se Deus quiser, o Botafogo vai ser campeão. Em segurança, poder curtir o jogo, o pós-jogo, a volta pra casa em paz, poder encontrar um flamenguista, tá tudo bem, não passar da provocação, não passar da zoação do futebol. Essa é a nossa cobrança. Exatamente. É uma pergunta, tá? Sincera, assim, o fato de ter um tribunal próprio, talvez não influencie essa questão de como eles interpretam crime dentro do futebol? Jorginho, obrigado, por isso que, cara, foi excelente a sua pergunta. Jorginho entra no... Não, nessa seriedade ele mandou bem. E, cara, eu tô Por que tem um tribunal próprio? Por que o futebol tem um tribunal próprio? Eu tô de acordo com você. Eu não entendo por que, sabe, é claro que você tem situações desportivas que, né, tem que ser julgadas, enfim, dentro daquele âmbito. Só que, irmão, assassino, ou assassinato, tentativa de homicídio, cara, agressões, tu não tem que ser julgado. Código penal, né? Isso é código penal, irmão. Crime normal. E é por isso que a gente cobra, né? Que, assim, acontecendo a confusão, tomara que não aconteça. Tomara que o trabalho de prevenção seja superior. Mas acontecendo, aí você denuncia, vamos lá, né? O que não falta hoje na vida é câmera espalhada por cada canto dessa cidade. Aliás, não é nem por vontade dos clubes, enfim, isso é uma exigência hoje, Sim. né? Assim, aí é uma questão de poder público, tem que separar, de investigação policial. O TJD tinha que julgar só casos que envolvessem atletas. Mas isso já existe. Não, mas o que acontece é uma situação também para fortalecer, né, a questão do judiciário dentro do esporte, é para fortalecer a punição e a responsabilidade dos clubes. Mas assim, claro que um cara deveria ser. Claro que um cara que comete um crime dentro do estádio ou fora do estádio, ele vai ser julgado pela justiça comum. Isso aí, o cara não vai fugir disso. Isso. Né? Assim, se acontece uma confusão próxima do estádio, no entorno do estádio, o clube pode até ser julgado, porque em tese ele é o responsável por promover aquele evento. Agora, são casos e casos, a gente precisa entender qual o caso, né? Realmente o clube ele tem que ser penalizado sim. Por exemplo, o que aconteceu em Atlético Mineiro e Flamengo? Ali é caso de polícia, os torcedores têm que ser identificados. Exato. Tem que responder criminalmente, mas a justiça desportiva tem que entrar em ação também e punir o clube, infelizmente, né? Por mais que você acabe prejudicando o espetáculo, tem que punir o clube também. Gabriel, olha aqui, seu xará, Gabriel DK22. Desculpe, mas é questionável o Inter Miami, pois não foi campeão de nada. E o Rafael Souza. Peraí, Gabriel Farias, Miami foi convidado pelo critério, tem Messi. Não. Eu concordo com vocês que foi uma politicagem absurda, mas criaram um critério que era o vencedor da temporada regular, que é tipo a fase classificatória da MLS. Pra quem não sabe, a MLS tem mata-mata. Então o vencedor da fase classificatória teria vaga no Mundial. É óbvio que essa regra foi criada para favorecer o time do Messi, que estava perto de conquistar esse título. Eu concordo, é politicagem, mas não foi um convite assim, do nada. Assinaram uma carta, estamos convidando o time do Messi. Foi uma politicagem, mas teve algum critério que inventaram, mesmo que para favorecer um time em específico. Olha aí, Mauro César Pereira, ele foi questionado sobre a falta de eficiência no ataque. Tem razão o Abel Ferreira nessa reclamação, porque é aquilo, né? A gente sempre fala que o Palmeiras fez o melhor acordo possível para ter o seu estádio. Às vezes vai perder o estádio em jogos importantes? Vai. Só que ganhou um estádio sem gastar nada. Agora, como treinador, Mauro, né, que o Abel, tá bom, mas me atrapalha o meu trabalho, jogar fora do Allianz Parque. Ele tem razão nessa reclamação, porque ele lembra que as únicas derrotas do Palmeiras no Brasileiro foram pro Botafogo, esse jogo decisivo que a gente citou aqui agora, e também em Barueri, 2 jogos em Barueri de derrotas pro Palmeiras. Lembrando que ele podia até perder, né, o Allianz Parque contra o Botafogo. Tiveram torcedores que viram pelo telão atrás de um palco, porque teria show ali do Roberto Carlos, e o Palmeiras não perdeu o Allianz Parque
para essa partida. Tem razão, na sua opinião, o Abel? E outra, ele diz, como é que você quer falar de eficiência no ataque se o meu ataque é o melhor do campeonato? Como é que você vê esse argumento do Abel Ferreira, Mauro? Bem, primeiro, o Allianz Parque está completando agora, em dezembro, 10 anos, né? Agora, nesse final de ano, novembro, dezembro, fez agora em novembro, 10 anos. Todo mundo que vem trabalhar no Palmeiras, jogador, técnico, dirigente, remunerado, pessoal lá do scout, enfim, todos os funcionários, todos aqueles que trabalham no Palmeiras sabem que o Palmeiras tem um estádio graças a essa parceria. Tá? E o crescimento do clube também tem muita conexão com o estádio. O estádio alavancou receitas, foi importante para fazer o Avante, que é o sócio torcedor do Palmeiras, crescer. E se o Palmeiras se tornou um clube financeiramente mais poderoso e, consequentemente, mais competitivo, com bons jogadores, e pode contratar um técnico como ele, que não é um técnico barato, dos mais caros aqui da América do Sul, se não for o mais caro, bem, tudo isso só existe porque o Palmeiras se reestruturou e o estádio faz parte disso. E como que o Palmeiras construiu esse estádio? Dessa maneira. Não tinha dinheiro para construir o estádio. Chegou esse estádio nesse modelo. Então, quem vem trabalhar no Palmeiras já sabe que é assim que funciona. Vamos aos fatos agora. Perdeu para o Botafogo em casa? Sim, mas não só para o Botafogo. O Vitória venceu. O Vitória venceu no Allianz Parque. Né? O Fortaleza não venceu porque 2 pênaltis absurdos foram dados contra o time cearense. Poderia ter vencido. O Flamengo não venceu, perdeu, mas eliminou o Palmeiras no Allianz Parque na Copa do Brasil. Porque tinha perdido por 2-0 lá, ganhou de 1-0 aqui, não foi o bastante. Então foi uma vitória, mas na verdade foi uma derrota. Você foi eliminado, ganhou, mas não adiantou nada. O Botafogo na Libertadores, de fato, não derrotou o Palmeiras, mas eliminou com aquele empate porque havia vencido no Rio. Então, foi outro resultado que na estatística fica lá empate, mas na prática foi derrota do Palmeiras. São 7 eliminações em casa em mata-mata nos últimos anos, 2 agora em 2024, tudo no Allianz Parque. E o jogo decisivo do campeonato acabou sendo esse Botafogo, Palmeiras e Botafogo, e o Botafogo meteu 3-1 no Allianz Parque. Em contrapartida, o Bruno lembrava aqui, venceu 2 jogos em Campinas. Perdeu, é verdade, no começo do campeonato, lá em Barueri, para o Internacional e para o Atlético Paranaense, mas venceu em Campinas agora, venceu o Atlético Mineiro, né, e o Cuiabá, jogando no campo do Guarani. Então, sinceramente, eu acho que é complicado quando os profissionais do futebol nunca admitem, isso é comum, né? E não é só de portugueses ou brasileiros ou sei lá o quê, é quase como um fenômeno mundial, salvo exceções. Eles nunca admitem, jogamos mal, erramos aqui, eu errei ali. Não, geralmente assim, não, tem isso, tem aquilo, faltou isso, faltou aquilo, enfim. E ele errou no jogo contra o Botafogo, na minha visão, pelo menos, na minha opinião, quando fez aquelas trocas. Foi ali naquele momento que o Botafogo liquidou o jogo. Fez 2-0, depois 3-0. O Palmeiras ficou exposto, lembrando que eram 17 minutos do segundo tempo. O Palmeiras precisava de um gol apenas, mais nada. E ele abriu o time, tentou uma espécie de um tudo ou nada de forma precoce, e o Botafogo, com os jogadores velozes que tem, tudo com mais espaço, sem a proteção do Moreno ali, a defesa ficou muito aberta, e o Botafogo começou a criar chances, e saiu o segundo gol, e depois o terceiro, e o Botafogo ali praticamente ganhou o título brasileiro, né? Porque os resultados na sequência, o resultado de ontem e o que virá no domingo, tudo indica que o Botafogo deverá ficar com o título merecidamente, né? Merecidamente. Detalhe, vamos lembrar aqui, o Botafogo foi 2 vezes no Allianz Parque esse ano e eliminou o Palmeiras da Libertadores e ganhou praticamente o Campeonato Brasileiro. E podemos lembrar também de jogos, por exemplo, o Palmeiras jogou contra o Flamengo no começo do Campeonato no Allianz Parque. O Flamengo do Tite foi disposto a não perder e o Palmeiras disposto a não perder. Foi um jogo horroroso. Um jogo horroroso. Lá no começo. O Palmeiras tivesse vencido aquele jogo, eram 2 pontos a mais. Para citar um exemplo de um dos times ali do bloco de cima, né? Da tabela de classificação do campeonato. Bom, pessoal, é isso. Não vou ficar muito de muita enrolação, não. Já me estendi no início do vídeo, né? Para mim, o Botafogo tem plenas condições de ganhar o jogo com titulares ou não do São Paulo. Pode ser que o São Paulo tenha aí jogadores mais motivados por serem reservas ou jogadores do Júnior. Claro que pode. Jogador que não tem chance nenhuma de jogar, quando tem a chance, quer mostrar serviço. Ainda mais um jogo como esse que vai ser televisionado no Brasil inteiro. É o jogo do campeão, possível campeão, Botafogo. Então, todo mundo vai estar olhando para esses jogadores que estarão em campo. É a chance do moleque, por exemplo, mostrar a qualidade de um reserva do São Paulo, mostrar que é bom e ser comprado por um outro time. Então, os caras vão vir babando, querendo jogar. Só que o Botafogo também é um bom time e adora time que quer jogar.
Adoro time que vem pra cima. Se os caras vierem pra cima, é o lema do canal. Veio pra cima, levou taca do fogão. Então acho que a gente ganha o jogo de hoje. Mas é aquilo, é entrar em campo como se fosse uma final de campeonato, que é a final. Temos 8 cenários de 9 onde somos campeões? Temos. Mas para isso, temos que ganhar nosso jogo ou ao menos empatar. Então entrem para jogar firme e seremos campeões. Pessoal, fico por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, tem plano de 3, de 5 reais, tem planos maiores para quem tiver mais dinheiro ou morar lá fora e ganhar em euro, ganhar em libra, dólar, e aí 15 reais vira fichinha, né? 15 reais vira 2, 3 dólares. Então você ajuda muito o canal com o seu dinheiro, com o seu valor simbólico, com a sua doação, né? Isso aqui é um trabalho, nunca neguei isso, então a gente faz o possível para trazer um bom serviço para vocês. E se vocês gostam, nada mais justo do que recompensar o papai aqui pelo esforço. Dito isso, muito obrigado pela companhia de vocês até agora. Estarei daqui a pouco no Newton levando a taça, tá? Quem quiser, aparece lá. Que a gente, tira uma foto da taça e tudo mais. A gente tá com uma ideia. E é isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.